Num oferecimento de Gol Linhas Aéreas e Uberlândia Refresco, engarrafadora Coca-Cola no Triângulo Mineiro, estamos começando mais um Power Mind, o podcast que vai potencializar a sua mente, com o apoio de Midiática Comunicação, Plano Mestre e Cicobi Aracop. Hoje, ao meu lado aqui, a minha colega Renata Dyer. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada, é uma alegria e um prazer estar aqui novamente. Estamos recebendo um convidado especial nessa série EGEM 10 anos, na qual nós estamos revisitando os temas que fizeram parte do Encontro de Gestão e Negócios promovido pela Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. Ele que esteve conosco no EGEM 2018, Alonso Neto. Alonso, seja muito bem-vindo ao Power Mind. É um prazer recebê-lo aqui na Universidade Federal de Uberlândia, nos estúdios da Rádio e TV Universitária. Muito obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, professor Rafael, professora Renata. É um prazer estar aqui, retornar à universidade, à FAGEM, e colaborar um pouquinho novamente com o nosso conhecimento, a nossa história e resgatar essa história maravilhosa que é o EGEM. Obrigado. Nós que agradecemos, é um prazer muito grande recebê-lo, porque você é uma prata da casa, né? É um egresso nosso da FAGEM, da Faculdade de Gestão e Negócios, sempre colaborou conosco e participou desse filho nosso que é o EGEM, né, Renata? Nós estamos desde o comecinho, desde a primeira edição, e agora trazendo aquelas pessoas que se destacaram ao longo na verdade, a gente está fazendo uma série de 10 anos, mas esse ano nós já estamos no 12º ano que realizaremos o EGEM. Mas vamos lá. Quando você esteve aqui conosco, você veio falar sobre o Social Bank, que era a empresa que você estava à frente na ocasião, né? Sim. E vamos resgatar um pouquinho do que foi naquela época, porque passados aí, 8 anos quase, né? 7, 8 anos... O que aconteceu com o Social Bank? É muito bom resgatar essa história, né? 2018 parece próximo, mas quando a gente olha para a inovação tão distante, né? São 8 anos e quanta coisa aconteceu, especialmente para a gente que trabalha na área da inovação, na área de fintech, né? E até comentando, relembrando aqui, já são quase 20 anos que eu ingressei aqui na FAGEM e me formei em 2012, então já são 14 anos de egresso, né? E no mercado, e com uma experiência maravilhosa que foi no Social Bank, e na época a gente trazer para o EGEM aquele momento que o Brasil vivia... uma revisão assim, do sistema financeiro, da experiência do usuário de banco. Naquela época estavam começando os bancos digitais, né? A gente chamava ele de neobanks, que eram esses bancos que vinham para transformar a experiência das pessoas com o dinheiro, com as finanças, a partir de novas propostas de valor. Hoje, que para a gente é muito comum, né? Você tem aí expoentes, né? Bancos digitais diversos e já faz muito parte, né? A gente praticamente não lembra a última vez que a gente foi numa agência ou num caixa eletrônico. Mas em 2018 era uma outra realidade, né? A gente ainda vivia ali uma experiência de internet banking, então a gente já vivia uma experiência digital, mas não uma experiência mobile como a gente tem hoje, né? E naquele momento o Social Bank vinha com essa proposta de democratizar o acesso, de inclusão financeira. Então hoje é muito comum assim, a penetração do banco digital em diversas classes populacionais, mas naquele momento não, o acesso era mais difícil, né? Estava começando, né? Nubank, Inter, né? Original, C6, esses bancos estavam bem incipientes ali, né? Ou já estava mais fortalecido? Como é que era? Era bem o início mesmo dessa onda dos bancos digitais. Das fintechs. Na época o termo estava começando, né? E é engraçado, quando a gente olha para o Brasil, né? A gente sabe que
até nos últimos meses aí, com o caso Banco Master, o PCC infiltrado em algumas operações de fintech. Então, é claro que não dá para desqualificar e generalizar o mercado, mas a verdade é que o Brasil possui uma das legislações e regulamentações bancárias mais avançadas do mundo, né? Então, apesar da gente ter uma concentração do nosso dinheiro na mão de grandes bancos, a gente tem um regulatório muito avançado, né? Claro que não é imune a fraudes, porque isso acontece, mas por a gente ter um sistema avançado, a gente tinha ali naquele momento, em 2018, essa alavancagem da experiência digital dos bancos, né? E o que aconteceu ali naquele momento foi que, a partir de 2013, quando o Banco Central regulamentou um pouco mais o arranjo de pagamentos brasileiro, o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, abriu-se algumas brechas, e na época era uma brecha principalmente ali na lei do correspondente bancário, que permitia que algumas operações financeiras pudessem captar o cliente e levava para um banco que registrava a operação no Banco Central. Então isso acabou abrindo espaço para muitas operações comerciais, que eram ali na época as fintechs que começaram, né? A regulamentação de fintech só veio em 2018. Então naquele momento você tinha ali o Banco Original, que era um expoente da época, né? Que na verdade era um banco do grupo JBS, que foi digitalizado, Sim. Mas na época teve muita mídia, muita projeção. Você tinha ali o Banco Inter, que ele vem também de uma história do Banco Intermédio, do grupo MRV, que passou também por esse processo de digitalização, e isso começou a ganhar mídia e tração. Então o Social Bank veio nessa pegada, o Nubank, que hoje é um dos maiores expoentes aí até a nível mundial de banco digital, naquele momento eles estavam ali começando com 5 anos de operação, e eram convites, limites baixos. Então a gente está falando aí de esses 8 anos de uma transformação muito radical na experiência bancária, e a gente teve ali o prazer, a honra, a oportunidade de ser protagonista nesse movimento que a gente esteve ali em 2018. De fato, né, Renato? É muito pouco tempo para um crescimento tão vertiginoso, porque nós percebemos aqui que eu fiz esse levantamento, tá? Os nossos estudantes, na faixa etária aí dos 17 aos 25, 30 anos de idade, mais de 90% deles são clientes de fintechs. Os bancos tradicionais não fazem parte. Eles vêm para o banco tradicional, melhor dizendo, eles vão para o banco tradicional quando eles entram numa empresa cuja folha de pagamento está dentro de uma instituição desse tipo, né? E aproveitando, eu gostaria de te perguntar como é que é a sua visão sobre 2 aspectos. Porque teve esse boom das fintechs e depois a gente viu as cooperativas, que Sim. até nós temos uma cooperativa que nos apoia aqui, que é a Cicobi Aracop, e as cooperativas vieram muito numa pegada do agronegócio, né? Eu estou já jogando isso porque nós vamos chegar no ponto que você hoje está no mercado de agronegócio, né? Financeiro ligado ao agronegócio. E aí vieram as cooperativas e entraram muito nesse segmento, e hoje a gente vê uma população mais jovem muito ligada nas fintechs, como eu mencionei, Sim. e um outro mercado crescendo muito, um pessoal que já tem um investimento, etc., indo para as cooperativas. O Social Bank, na sua época, qual que era o diferencial dele, a pegada dele, e na sua visão, por que esse negócio, tendo a oportunidade que tinha, não emplacou como emplacou o negócio das fintechs e das cooperativas? Sim, perfeito. Muito, muito boa a sua análise, professor Rafael, porque até me lembro quando eu entrei na faculdade, tinha aqui o Banco Real, se não me engano, e eles tinham umas ações ali, né? Ficava ali na chegada, na saída dos estudantes. Na verdade, depois veio o Santander, mas até então os bancos não olhavam para esse público, para o jovem universitário, né? Porque era um público que ainda estava em início de carreira, praticamente não tinha renda. E aí, quando o Banco Real começa essa estratégia de olhar para o público universitário, pensando que esse aluno vai se formar um dia e vai entrar no mercado de trabalho, né? Eu mesmo fiquei com essa conta aí durante muitos anos.
Então, de fato, existe hoje esse olhar, né, para esse nicho, para esse segmento, né, mas hoje, de fato, as experiências digitais das fintechs se sobrepõem a essa experiência antiga, né, de banco, de agência, que hoje ela já é bem menos utilizada, mas ainda existe. Então, o que aconteceu no Brasil foi, enquanto a curva de bancos digitais, né, crescia, os grandes bancos estavam fechando a agência para levar o cliente para a experiência digital. Então, hoje, o que aconteceu ali, vamos colocar ali 2018, 2019, então foi onde começou o Social Bank ali naquela oportunidade, naquela lacuna de observar que a experiência estava passando para o digital. E aí uma coisa muito legal que aconteceu foi que, diferentemente do mercado de hospedagem ali com Airbnb, de mobilidade com Uber, que foi essa disrupção ali em 2013, e se você lembrar, na época os taxistas colocavam fogo nos carros da Uber. Sim. E aí, no mercado financeiro, essa disrupção já aconteceu de uma forma diferente. Os bancos olharam para esse movimento e falaram assim, não, em vez da gente lutar contra, vamos abraçar essas fintechs, startups que estão chegando. Então, o Bradesco fez um investimento muito grande, na época lançou o InovaBra, o Habitat, o Itaú lançou o Cubo. Então, ambientes de inovação que falaram, não, se essa inovação está acontecendo, vamos desenvolver isso aqui dentro, né? O próprio Social Bank foi uma dessas experiências, né? Nasceu a partir da Hub Fintech, uma processadora de cartões, e viu-se a oportunidade de ter essa experiência totalmente digital. Então, ali 2020 e 2021 foi onde os bancos colocaram um investimento muito grande e passaram a absorver, comprar essas operações, né? Então, acabou que teve uma pulverização, mas hoje a concentração volta, porque você competir aí com Itaú, com Bradesco, né? Realmente é complicado o nível de investimento. Então, por isso eu tiro muito chapéu para o Nubank, para a história que o Davi Vélez, a Cristina Junqueira construíram, porque de fato, competir nesse mercado demanda um capital muito intensivo. E acabou que foi o que aconteceu também com o Social Bank, né? A gente ali no período da pandemia, né? A gente teve que pivotar o nosso negócio, a gente era baseado ali a gente tinha uma operação de adquirência. Só para quem não conhece, porque a gente tem um público jovem aqui, na faixa, vamos falar dos 20 anos, que nós estamos falando de uma coisa que tem 8 anos, que para nós foi ontem, mas para eles estavam com 12 anos de idade, então não vivia esse ainda mundo não dos é negócios. De ter conta e tal. Qual que era a proposta inicial e para onde que vocês foram? Perfeito. A proposta inicial, então, o Social Bank na época surgiu com a proposta de empréstimo entre pessoas. Então isso era muito interessante, porque tradicionalmente as pessoas emprestam dinheiro entre si, né, de uma forma informal. Então um cunhado empresta para o outro, um vizinho empresta, e isso acontece de uma forma informal, sem contrato, né? E aí acaba que as pessoas muitas vezes precisam de dinheiro e caem na mão do agiota, né? E aí se torna uma questão ilegal e perigosa. Então a visão, na época, né, do fundador, que era o Rodrigo Borges, junto com o Sr. Carlos Wizard, que era de formalizar uma experiência de empréstimo entre pessoas. Então você colocava ali uma necessidade, eu preciso de R$1.000, R$2.000, e era como se fosse um marketplace de empréstimos. E aí quem tinha esse capital poderia ali te fazer uma proposta. Te empresto aqui a uns juros 1%, 1,5%. Então você negociava o prazo e os juros. Então a proposta era de formalizar esse empréstimo informal que já existia. Então começou dessa forma, né? E foi interessante que em 2018 o Banco Central lança uma resolução que organiza as fintechs, né? Como eu falei, o mercado operava dentro de um limbo regulatório, que era do correspondente bancário, e aí o Banco Central organiza em sociedades de crédito direto, que são as SCDs, aí são as empresas de empréstimo, e a sociedade de empréstimo entre pessoas. Então, olha que interessante, né? O Social Bank, antes de existir, o regulatório já começou a operar, e o Banco Central, né, foi muito assertivo de, então, vamos formalizar esse mercado. Então, criou-se ali um mercado que já existia informalmente. Então, essa foi a proposta de valor inicial do Social Bank, de formalizar esse empréstimo entre pessoas. E a partir daí a gente foi crescendo a operação, nos tornamos uma instituição de pagamentos, a gente comprou uma operação de adquirência, que são as maquininhas, e assim a gente começou a escalar.
né? Então, com uma proposta inicial de empréstimo entre pessoas, mas depois de um banco completo que fosse acessível, né? Então, um banco que você tinha mais facilidade para ter uma conta, uma análise de crédito, né? Então, o objetivo de fato era ser um banco social, né? Que é isso? Social Bank é social e bank. Então, a experiência do bank, mas também com uma pegada principalmente de inclusão financeira. Muito legal, né, Renata? Porque a gente percebe que realmente estava além do seu tempo. Sim. Ontem ou anteontem, coincidentemente, eu li uma matéria de que foi regulamentada agora, a legislação permite um empréstimo com cobrança de juros limitada a 12% ao ano entre pessoas físicas, que era uma coisa que na época não podia fazer e que o banco acabou encontrando uma forma de operacionalizar isso aí. E para além disso, até desculpa te interromper, mas eu sempre achei muito interessante essa proposta do Social Bank de entrar numa lacuna também da questão de percepção do consumidor do mercado financeiro de varejo. Porque existe, né, para a maioria dos clientes de bancos tradicionais, uma visão de que o banco está te explorando. Então, isso é uma coisa que existe, né? Sempre existiu. Então tem aquela conversa, né, de que o banco te cobra taxas muito elevadas de manutenção de conta, juros extorsivos e tal. Então, existe já, por parte do consumidor, aquela visão de que estou sendo explorado. Quando você faz uma proposta de operação em que você coloca na mão do consumidor o poder dele poder negociar, inclusive prazo e juro, é uma virada muito grande. Perfeito. Porque, assim, ainda em 2018, né, a gente tem uma quantidade de jovens entrando no mercado e aderindo a essa ideia, se tornando cliente das fintechs, já num volume muito grande, mas você tem também o público, né, da faixa etária de adultos, né, e é uma população mais envelhecida e de renda considerável. Isso eu estou falando, né, só de pessoa física, de CPF, que tradicionalmente era cliente dos bancos tradicionais, mas que começaram a haver assim, muitas vantagens e benefícios e aspectos muito interessantes. Então, quando você desloca essa linha da possibilidade de negociação, né, e até do poder que a instituição tem, isso é muito atrativo aos olhos do consumidor. E aí eu acredito que de qualquer faixa etária, né? Então, assim, as pessoas que falavam do Social Bank falavam com admiração, né? Assim como admiração, curiosidade, né? É uma proposta realmente diferente da maioria que a gente vê. Perfeito. E isso é tão engraçado, né? Que em 8 anos as coisas mudaram tanto, porque naquela época, de fato, para você ter uma conta em banco, você pagava uma mensalidade de R$80, de R$70. E assim, sempre tinha letrinha miúda, você assinava um contrato que você não sabia o que estava escrito. Essa não é uma realidade de 20 anos atrás. Isso mudou tem pouco tempo. Então hoje, não só os jovens, né? Mas a classe trabalhadora, enfim, empreendedores têm acesso a informações mais transparentes, a conta sem custo. Hoje a gente tem o Pix, né? Foi também algo que a gente viveu ali, essa transformação. Então, e que está incomodando muito as operadoras de cartão estrangeiras, demais, né? É a agenda internacional. Então, eu fico feliz de ter participado ativamente e o Uberlândia ter sido protagonista nesse movimento, né? Então foi um investimento na época de R$50 milhões, né? A gente chegou a ter 200 pessoas na operação. E isso de fato transformou o mercado, porque naquela época a gente trouxe essa proposta de uma conta digital gratuita, de um cartão gratuito, de taxas mais reduzidas para empréstimo, para operação e principalmente transparência. Então você entrava no site, a gente tinha essas chamadas lá, não tem letrinha miúda, não tem nada escondido, você sabe exatamente o que você vai pagar. Então hoje, vamos falar assim, já é não só uma verdade, mas é padrão, mas naquela época não era. Passou a ser a régua do mercado, a régua, né? exatamente. Porque aí o que aconteceu? Os bancos tradicionais precisaram aderir. Perfeito. E também deixar essa informação, né, mais facilitada, porque ela existia.
Mas a maioria dos clientes não sabia nem como, nem onde buscar. Porque não tinha alternativa, né? Exatamente. Né? Ninguém sabia de uma cesta do Banco Central que muita gente poderia atender muita gente e não sabia que podia fazer uso disso. Mas sabe o que a gente observou na época? A gente fazia muita pesquisa com o consumidor, que tinha uma classe de pessoas que era desconfiada com o banco digital, que na época estava começando, mas tinha uma classe que não entrava em uma agência de banco, porque tinha medo da porta giratória, porque se sentia com vergonha da roupa que usava. Então o banco ele ainda tinha uma camada de exclusão, né? A gente vive um país muito diverso, então não chegava para todas as pessoas. A gente tinha um estudo na época que 40% da população adulta produtiva não tinha conta em banco. Então, para a gente que teve conta em banco desde os 18 anos, né, isso não era comum a toda a população. E hoje ainda não chega em todo mundo, mas 8 anos atrás, de fato, era mais distante ainda, né? Então, admiro muito a coragem, né, desses empreendedores que tiveram essa visão de investir. E na época ali realmente foi uma onda de neobanks, né? O Banco Neon, Nubank, Social Bank e outros que a gente tinha na época. Ô Alonso, você sempre trabalhou com marketing, com vendas, empreendedorismo, que é o tema nosso aqui, tecnologia, que é o tema do Power Mind, são esses quatro temas aí. E aí vamos evoluir nessa coisa, que nós estamos falando, tudo é relacionado a marketing, comportamento do consumidor, mercado, etc. Mas aí depois que você deixou a empresa, você teve uma série de outras experiências nesses últimos 8 anos até chegar onde está hoje. E são experiências diferentes e ricas, né? Eu sei que você foi para o exterior, ficou um tempo no exterior e foi um projeto muito interessante da Secretaria de Estado, Departamento de Estado do governo norte-americano. Conta um pouquinho para nós como é que você descobriu esse negócio, o que era, porque eu acho que isso vai interessar muito o pessoal aqui. Com certeza. Então, assim, até contando um pouco a minha história, né? Eu nasci numa família de empreendedores, então o meu avô começou do zero e com loja de roupa, de varejo. Aqui? Ele começou em Catalão, Goiás. Depois veio para Uberlândia. E então, desde que eu me entendo por gente, eu tava ali no meio de negócio, de varejo, e eu já tinha aquele sonho, né, de trabalhar com negócio, de fazer administração. Então, assim, eu tinha 1000% de certeza do curso que eu queria fazer desde que eu me entendo por gente. Isso é engraçado, né? Não é tão comum, mas eu já tinha muito essa certeza, né? Então, consegui entrar na Universidade Federal, entrei em 2006, formei em 2012. Depois me formei, fiz MBA em Marketing na USP, né? Então, sempre tive essa trajetória de negócios e direcionei para marketing. Mas desde a faculdade, né, nem se falava em startup, e ali 2008, 2009, eu trabalhei, né, mercado financeiro, trabalhei em bolsa, fiz alguns estágios e aí logo empreendi, né? Então, tinha ali um e-commerce, ali em 2011, 12, 2013 eu quebrei, e aí foi ruim, foi péssimo na época, mas para carreira eu acho que é a maior experiência que um empreendedor pode ter. Muitos empreendedores de sucesso só atingiram o sucesso depois de falharem 2 ou 3 vezes. Exato. Então, porque aprendeu com erro, né? Tem gente que não aprende, mas quem aprende tira proveito disso. Fica bem melhor. É isso. Então foi uma experiência que me agregou demais. Na época foi muito dolorido, claro, né? Mas assim, e é engraçado, né? Quando você é jovem, a gente faturava bem, né? Na época e-commerce começando, foi naquela época das compras coletivas. Quem é mais novo não vai saber, mas a gente lembra. Urbano, né? Peixe Urbano, Groupon. Isso. E a curva de produto digital, às vezes, ela é muito rápida, né? Então, o mercado que vem acontece, mas a tendência, a trend passa, o mercado vai embora. E aí, a gente tinha um investimento e tinha um faturamento legal, mas gastava, né, muito com marketing, com escritório, mas inexperiência, né? Enfim, mas foi uma baita experiência. Daí eu fui pro mercado, fui ser executivo, então passei pela Valicard, trabalhei na área de produtos, foi uma experiência muito bacana, né? Valicard. Sempre o financeiro, né? Olha que curioso. Marketing, produto, mas sempre ligado a produtos financeiros, né? Que assim, onde você tá hoje é financeiro, nós vamos chegar lá. Hoje eu tô na Agro, né? AgRisk, que é
é uma AgFintech, mas eu me lembro ali em 2008, assim, eu estava na faculdade, já participava de congresso de cartões, de bancário, porque eu já estava de alguma forma inserido ali e fui construindo a carreira em cima disso, né? Então, por isso que eu até gosto de contar essas histórias dos marcos da evolução do sistema de pagamentos brasileiro. A gente acha que é uma coisa que nasceu pronta, mas é muito viva, né? A gente vive essa história. Então, passei pela Valicard, né? Depois veio o Social Bank. E aí, quando eu estava ainda na Valicard, ali 2016, 2017... a minha esposa, ela estava fazendo mestrado aqui na UF e ela recebeu um e-mail de um convite da Embaixada dos Estados Unidos que apresentava um programa, né? Até na época a UF que estava divulgando, né? Um programa para jovens líderes das Américas com oportunidade de ir para os Estados Unidos, de estudar por conta do governo. Aí a minha esposa, eu lembro direitinho, mandou um e-mail, ó, isso é sua cara, olha aí. Aí eu olhei, putz, é minha cara mesmo, né? Programa de empreendedorismo, liderança. Na época eu já trabalhava com inovação e com impacto social, né? Então eu já tinha essa pegada de inovação que gera impacto, né? A inovação por si só, na época falava-se muito de unicórnio e não fazia sentido para mim, né? Ah, só, né, ser unicórnio vai enriquecer, vai pôr dinheiro no bolso de alguém, mas a inovação, ela tem que gerar um impacto positivo para as pessoas. Então eu já trabalhava com essa agenda, foi o que me levou para o Social Bank também. Mas ali eu vi essa oportunidade de estudar nos Estados Unidos, né, no programa de liderança, e aí eu me inscrevi, a primeira vez em 2016, não passei. Aí me inscrevi em 2017 de novo, não passei. Terceira vez, 2018, também nada. Isso é importante falar. Com certeza. Olha, que as coisas não caem do céu. Exatamente. Não existe essa coisa, né, de sucesso imediato E que na primeira vez vai dar certo. Isso. Exato. E é aquela coisa, né? Você já tinha um background, você já tinha experiência para mostrar, você já tinha um currículo bacana e ainda assim Exato. teve que batalhar. Exato, é exatamente isso, né? Às vezes as pessoas, né, não têm essa visão, criticam, por que você está tentando fazer isso? Não vai te agregar, você está perdendo tempo, né? E ali, talvez nas minhas primeiras aplicações, eu não tivesse ou um projeto de impacto relevante o suficiente, né? Porque a gente está falando de uma agenda bilateral, né, dos Estados Unidos, um investimento. Mas sei que na quarta tentativa, 2019, eu fui aprovado. E ali naquele momento foi um ano muito especial para mim. Nesse ano eu tinha fechado um contrato com a ONU, com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados dentro do Social Bank. Mas isso aí você fechou por lá? Não, isso eu fechei pelo Social Bank. Ah, tá. Na época, não sei se vocês vão lembrar, a gente vivia uma crise na Venezuela, né? Sim. Que na época, isso em 2019, era a maior crise migratória, era a maior mobilização humana da história, né? Você tinha ali mais de 20% da população venezuelana migrando do país, era mais de 6 milhões de pessoas. Pra vocês terem uma ideia, entrava no Brasil cerca de 500 pessoas por dia, isso dá 15 mil no mês, né? E eles entravam como? Atravessando a fronteira com a roupa do corpo, né? E aí o Brasil ele tem um grande, um expoente em direitos humanos, né? Porque a gente tem aqui uma das melhores legislações para acolhimento de refugiados, né? E na época o governo criou a Operação Acolhida, que era um programa para receber esses refugiados venezuelanos e dar toda assistência. E aí pelo Social Bank a gente conseguiu fechar um contrato com a ONU, eu liderei esse contrato, né? E estava contando, então em 2019 eu fui para Bruxelas. Eu conheci lá a Comissão da União Europeia, fui na ONU, então fui representar o Brasil dentro da agenda de acolhimento de refugiados. Então, legal. Isso aí a gente sempre tem falado aqui. Tudo que a gente faz acaba contribuindo de uma forma ou de outra para o que nós estamos realizando hoje ou do que a gente realizará mais à frente. Quando você estava lá no Social Bank, você não imaginava que você pudesse um dia ter esse contrato aí como uma base para o que você estava fazendo depois, ou que você viria fazer depois no Departamento de Estado americano. Com certeza. Então, a gente conseguiu, fui para Brasília, negociei com a ONU, né, uma responsabilidade muito grande, fiquei muito feliz que na época o CEO me deu essa confiança, né, e a gente conseguiu atender ali o que a ONU esperava, então tinha reuniões com, né, alto comissário, né, e aí a gente
teve uma experiência muito positiva, fomos para Bruxelas, então a gente era a única instituição privada brasileira, né? Então lá em Bruxelas, na época, aquelas reuniões formais da ONU, né? Foi um dos ápices da minha carreira e da vida, né? Então era a comitiva brasileira, né? O ministro de Relações Exteriores ali, na época, até depois liderou a agenda da pandemia, o Ministério da Saúde era o general Pazuello, né? E eu e uma colega do Social Bank, né? A gente estava ali representando o Brasil. Então, voltando, né? Essa experiência na ONU, e aí eu fui aprovado pelo Departamento de Estado na 4ª tentativa, em 2019. Então, fui aprovado, iria fazer o programa em 2020, iria passar 3 meses nos Estados Unidos por conta do Departamento de Estado. E aí chega fevereiro de 2020, o que acontece? Pandemia. Aí a viagem foi cancelada. Então, assim, foi aquele ápice, né, de nossa, fui aprovado pelo programa. Eles aprovam 18 brasileiros por ano, né, foi um programa criado pelo presidente Obama em 2016, e aí eles levam todo ano 200 empreendedores e líderes da América Latina, né, então são 20 vagas para o Brasil. E aí nesse ano eu passei, né, teve a pandemia, então o programa ali, a viagem foi cancelada e o programa aconteceu online nesse ano, né, e aí, na verdade, ele foi sendo adiado, na época da pandemia a gente não tinha certeza de nada, se vai acabar, se não, era para ser 20 dias, virou 3 meses, virou 1 ano, mas o que acontece, então o programa aconteceu online em 2021, e aí eu me lembro perfeitamente, né, quando a gente foi ter a primeira reunião da cohort brasileira, da turma brasileira, né, a maioria muito desanimada, eu queria viajar para os Estados Unidos, agora eu não sei se eu vou participar, e eu assim, gente, né, que oportunidade, né, vocês foram escolhidos para representar o Brasil, aí a gente ia estudar na Universidade do Arizona, ia passar uma semana em Washington com lideranças do governo. Eu falei, gente, a gente não pode perder essa oportunidade. E aí, quando eu vi que a maioria dos brasileiros estava desanimado, eu falei, eu vou ser o primeiro dessa turma. E foi. Aí eu falei, eu vou me dedicar. Então, na época, eu tive uma mentora que foi do JP Morgan, que era vice-presidente, que é um dos maiores bancos do mundo. Sim. Então, assim, era um ambiente muito rico. Então, eu fiz o programa online, né? Aí, no encerramento, eles convidam o Dream Team, são os alunos que tiveram maior destaque, então fui um dos oradores na turma, né, participei do encerramento, e eles abriram oportunidade para no ano seguinte, 2022, levarem os melhores alunos para os Estados Unidos, e aí eu consegui essa vaga, então quer dizer, foi muita resiliência, né, mas para que eu pudesse estar ali, mas mais maduro, com experiência, então quando eu já fui numa condição que eu já tinha completado o programa, eu já era alumni, então aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio em um banco, em Portland, no Oregon, então tive a oportunidade de viver uma experiência em instituição financeira de lá, passei um tempo nos Estados Unidos, em Washington, então foi uma experiência de resiliência, né, e que me engrandeceu muito, assim, a visão de liderança, que a gente realmente, né, tem que acreditar nos nossos sonhos e correr atrás, e isso me ampliou, assim, para uma visão global mesmo de mundo, né, não só superar a barreira da língua, do idioma, então hoje eu estou conectado com empreendedores em toda a América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, tem mentores, né, espalhados pelo mundo. Então são realmente oportunidades na vida que nos elevam como pessoa, como profissional. Depois que você voltou de lá, que você foi para o seu período sabático? Aí isso foi depois, né? Isso foi em 2023. Então, os Estados Unidos foi 2022, né? Tava no Social Bank, então foi muito legal que o CEO, o presidente, me liberou, né? Então eu estava lá, trabalhava aqui pro Social Bank, mas eu também tinha minhas obrigações lá com o programa, né? Então, entendi. Formação na Universidade do Arizona, a gente uma agenda, né, teórica e prática. Então a gente estudava liderança empreendedora e eu tinha um trabalho ali na... Você ficou muito tempo lá no Social Bank. Social Bank sim. Social Bank 5 anos. E a carteira, o Social Bank não existe mais. A carteira dele foi para onde? Então, eles reduziram bastante a operação, né? E continuou com a operação de Vale Presente, que é a operação de gift card, né? Que é uma operação muito relevante, né? E mudou de nome? Eu não sei como que tá a operação hoje. A Vale Presente existe,
né? Hoje é uma das principais empresas de gift cards, que são cartões presentes, então atendem grandes clientes aí a nível Brasil, um faturamento ainda na casa dos milhões, mas aquela operação de banco foi reduzida. Então saí em 2023, ali, fiquei 5 anos nessa operação. Legal. E aí você tirou um tempo para você, para colocar as ideias no lugar. Sim, estava até conversando com a professora Renata aqui no off, né? Mas eu digo que eu acho que a experiência da pandemia foi muito intensa, né, para todo mundo. Sim. Então, nessa época, a gente, né, enquanto profissional, a gente tinha um faturamento ali na casa de mais de 50 milhões, né, liderava 200 pessoas. Então, um nível de investimento muito intensivo e de responsabilidade, né? E eu falo assim que essa experiência da ONU, né, na época eu liderava esse contrato, então quando você tem um problema com o cliente, uma coisa é um cliente que vai deixar de faturar, amanhã você resolve, mas a gente atende refugiado, então já aconteceu de segunda-feira, meia-noite, me ligar a diretora da ONU para falar, ó, o cartão do refugiado não tá passando, o que eu faço? Pelo amor de Deus, eles estão com fome, querendo comer. Então quando você tem esse nível de responsabilidade, né, com a alimentação de uma família estrangeira, né, e assim, o cartão às vezes não funcionava porque você tinha regra na processadora, porque era um CPF novo, ou era um documento de estrangeiro, que aí dentro de uma regra automática lá do servidor, ele bloqueia o cartão por antifraude, mas na verdade era só um CPF novo, porque tinha uma regra especial. Enfim, então esse nível de responsabilidade, né, acabou, né, eu acho que principalmente pela pandemia, a gente viveu ali uma pressão muito grande, passei por alguns episódios de burnout, que eu acho que, né, naquela época era muito comum, principalmente para executivo nesse nível. Sim. E aí, quando eu saí ali do Social Bank 2023, eu tomei a decisão com a minha família de tirar um período sabático, né, para realmente descansar a cabeça. Eu vim ali de um ciclo ali de quase 10 anos como executivo e eu já tinha um sonho, né, de tirar um período, e isso a gente sempre vai adiando, né, e aí junto com a minha esposa e com a minha família a gente decidiu, não, vamos agora, as crianças estão pequenas, e depois a gente volta e tá tudo certo. Então foi esse período. Fazer aquela experiência do nômade digital, né? Sim. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Foi muito legal. Porque sempre o marketing, e a Renata do departamento de marketing aqui, por isso que eu estou reforçando sempre isso, o marketing sempre muito presente na sua vida, né? Perfeito. Com certeza. Você pegou aquele boom, não pegou? Do marketing digital crescer, sim, quando surgiu, que virou moda. Eu peguei, o hype do marketing digital, né? Mas o marketing é maravilhoso, ele traz muitas oportunidades, né? Sem dúvida. Apesar da gente ver muita gente que às vezes, né, se formou, tem outras profissões e migra para o marketing, né? Mas eu acho que quando a gente traz uma base teórica, né? Eu tive uma formação, estudei, fiz curso, me pós-graduei na USP, Estados Unidos, então quando a gente consegue trazer a base teórica para o ferramental que a gente tem hoje, agora com o IA nem se fala, né? O que eu gastava às vezes 6 meses para fazer, hoje eu faço em meia hora. Mas eu peguei de fato esse crescimento, né? Então quando eu terminei minha pós ali em 2016, eu entrei muito forte para as agendas de inovação, né? Naquela época, como eu falei, Uber, Airbnb disruptando o mercado, eu comecei a participar de eventos Startup Weekend, então eu fui campeão ali em 2016, na época eu queria uma fintech. Olha só o que era o problema da época, né? Era resolver a falta de troco no mercado, de moedas, né? Então a gente... Hoje cada dia menos a moeda física, né? Não, eu acho que hoje, você está falando, eu estou lembrando meu marido virar para mim ontem e falar assim, você tem R$5? Eu falei, eu não lembro da última vez que eu vi uma nota de R$5. E isso foi engraçado, né? Então em 2016, o evento Startup Weekend, que é um evento Google, né? A gente criou um cofrinho digital, que era um aplicativo que o supermercado, em vez de te dar moeda porque não tinha, te dava num app, né? E era super disruptivo na época. Então, eu entrei muito de cabeça nessas agendas de inovação e de marketing, né? Então, quando eu fui fazer o meu sabático ali em 2023, né? Eu tirei um período ali realmente para descansar a cabeça, né? Não queria já botar para aquele ritmo do mercado. Mas, claro, a gente tem necessidade de pagar a conta e eu já tinha passado ali por muitas fases do marketing digital. Se a gente for lembrar, teve uma época que era tudo e-mail, né? Você recebia e-mail, Sim. aí depois tinha aquelas...
os CPLs, que era aqueles vídeos que você assistia terceiro vídeo, no quarto eles te liberavam uma oferta. Então a gente viu o marketing evoluir, né, no digital nesses últimos 10 anos, né? Então eu trouxe toda a minha experiência acadêmica, né, minha experiência de teoria para construir uma metodologia, né? Eu chamava de a trilogia do marketing. E aí eu comecei a oferecer isso para as empresas. O que você chama de trilogia do marketing? Eu chamo de trilogia do marketing, é porque tem aquela história, né? Hoje, né, o marketing é muito Instagram. Então, muita gente, eu faço... Né, Instagram, TikTok. Empreendedores, né? Faço ali gestão do Instagram. Então, muitas agências fazem isso. E eu falo assim, a média de um cliente numa agência dessa é menos de 3 meses, porque o empreendedor não vê resultado. Qual que é a primeira linha que ele corta? O marketing. Então, assim, o marketing não pode ser reduzido a um Instagram bonito, né? Então, quando eu né, na minha experiência ali no sabático, e aí foi uma experiência de urgência, né? Então, criei ali, na verdade, eu era um estrategista digital. Porque não adianta você ter ali um marketing, já ir para canais, um investimento em tráfego, se você não tem a base, que é essa trilogia, que são os pilares, né? Que para mim é o posicionamento, a proposta de valor e depois a esteira de vendas. Então eu comecei a abordar empresas, mas num primeiro momento empreendedores digitais, né, mentores, professores que queriam migrar para o digital, que estavam ali tentando. Então eu ofereci, você não quer fazer aqui uma estratégia? Né? Porque eu via às vezes muita gente sem um branding adequado, sem um posicionamento, mas que tinha às vezes uma fala legal, uma oratória, até um conteúdo. Então o que eu passei a fazer foi empacotar esse conteúdo, né, de uma forma, né, mercadológica para levar para o mercado. Então, construir ali o posicionamento era a base, né, que lugar que você quer ocupar na mente do consumidor, qual que é a sua autoridade. Então, eu comecei a oferecer esse serviço para alguns mentores, né, e para eu fazer essa estratégia, eu começava no posicionamento, aí ia para proposta de valor, então vamos colocar isso aqui em uma frase, aí eu já trazia narrativa, storytelling, e aí a gente vai para uma esteira automática de vendas, e aí eu aproveitava todo esse stack que a gente tem hoje, né, de o Instagram, tráfego pago, mas com automação, né, e aí os empreendedores achavam maravilhoso. É, né? Porque aí funciona. E é muito interessante você ter falado assim, né? Que você ajudou essas pessoas a encontrarem a autoridade delas. Perfeito. E é algo que eu e o Rafael sempre conversamos sobre, né? Que, infelizmente, a gente vê, inclusive, muitas pessoas jovens que estão entrando para esse mundo da gestão e tudo mais, e que não acreditam, né, que há necessidade de um esforço constante e intensivo para se formar. Então, nós estamos vivenciando no mundo inteiro uma perda muito significativa desse interesse pela educação formal. Perfeito. Então, isso é um fenômeno mundial, né? Não é privilégio nosso Sim. aqui no Brasil. Não é exclusivo. Não é exclusividade nossa, né? Felizmente. Mas não é privilégio de ninguém, né? Com certeza. Mas aí, assim, o que eu e o Rafael, né, e outros colegas da área de marketing, a gente sempre conversa, é que a gente sente muito, né, por ouvir muitos jovens nessa crença de que é possível obter uma formação com um tutorial do YouTube. Uhum. Né? Então, assim, existem muitas conversas na academia. E você falou também de inteligência artificial, né? Sim. E é algo que a gente sempre fala para os nossos alunos. Pessoal, inteligência artificial é ferramenta de especialista. Sim. Por quê? Porque as ferramentas estão já num estágio satisfatório? Sim, mas não é excelente. Então, ela está suscetível a erro. O especialista encontra o erro. Perfeito. O especialista sabe corrigir. O especialista, inclusive, ele sabe gerar o prompt adequado para pedir o que ele quer. Mas aí, Alonso, você contar a sua história, né, para os nossos ouvintes do podcast é muito especial, porque você contou algo que trata dessa autoridade, ou seja, não caiu do céu. Sim. Você fez um curso de graduação em administração, que você aproveitou muito bem, né? Então, não foi só o curso, durante a sua trajetória aqui na FAGEM, na UFO, você aproveitou todas as oportunidades que você teve de formação, de cursos, de palestras, treinamentos. Então, você construiu um corpo de conhecimento.
robusto, para depois ir para uma pós-graduação e ir construindo autoridade. Então, quando você, né, chega num momento em que você precisa dar uma pausa, e aí eu quero também, né, pegar essa fala para atentar aos nossos ouvintes de uma coisa que é muito importante, né, é escolha pessoal. Desde que você foi meu aluno, você sempre teve essa coisa do brilho no olho para o social. Você queria ser uma pessoa que fizesse diferença no mundo, na vida dos outros. Não era só sobre ganhar dinheiro. Você sabia que você ia ganhar dinheiro, que você podia ganhar dinheiro, né? Mas não podia ser só isso. Isso para você era raso. Mas não importa que a gente esteja dentro da nossa carreira, dentro daquilo que a gente busca, tudo tem um custo. Nada acontece magicamente. E você conseguir aproveitar, né, fazendo um malabarismo da sua família, né, do seu casamento, a sua família de origem, né, você não cortou relações com a sua, né, com seus pais, seus familiares e tudo mais. Você já era casado, depois chegaram as filhas, etc. Então, fazer esse malabarismo, dando o melhor de si em todas as situações, é incrivelmente complexo e exige demais, mesmo de uma pessoa muito preparada. Então, é importante que as pessoas tenham essa noção, né, de que a gente deve fazer escolhas que sejam acertadas, porque todos nós temos limites. Então, você falou que você teve alguns burnouts. Burnout é uma coisa muito grave. E se a pessoa ela não olha para isso com a devida cautela, com o devido respeito, ela vai adoecer fisicamente de uma maneira muito importante. Sim. Então, você fez uma pausa, mas você precisava pagar a conta. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a autoridade que eu construí durante a minha vida inteira para ajudar outras pessoas a se projetarem no mundo digital, né? Então, nas redes sociais e assim por diante. Então, é muito interessante quando você fala isso, né? E aí dá um quentinho no coração, né, Rafael? Da gente falar para os alunos, não percam a essência de fazer bem feito, primeiro simples. Primeiro lembrando, né, que o cliente não compra bem nem serviço, ele compra solução de problema. Sim. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o que eu ofereço efetivamente para aquela pessoa, que é a sua proposta de valor. Perfeito. Então, isso é muito bom você trazer essa fala. A gente pensa tanto nisso que ela tirou da minha boca, só que ela é mais polida do que eu. Porque a hora que você falou fundamentos, né? Sim. Uma coisa que assim me incomoda demais são os modismos que tem. E a gente vê, eu acho que é válido o que eu vou dizer, não estou falando do ponto de vista negativo, não. Negativo tem uma parte do processo. A gente vê vários estudantes que chegam aqui no primeiro período nosso com 17, 18, 19 anos e eles vão se deparar com a disciplina que nós ministramos, que é Fundamentos de Marketing, logo no primeiro período do curso. E na hora de se apresentar, eu já me deparei com situações, é óbvio que não é todo mundo, mas de pessoas que, nas entrelinhas, diziam o seguinte para mim: eu não preciso de estar aqui porque eu já sei tudo de marketing, porque eu faço marketing digital, funil de vendas, etc. Beleza. Só que a pessoa for criar uma campanha no Instagram, ela vai lá na Meta, no Facebook, ela tem que entender sobre segmentação de mercado. É a primeira coisa que eles pedem, segmentação geográfica, depois segmentação demográfica. Então, quando a pessoa tem uma fundamentação teórica, ela vai poder extrair muito mais da ferramenta, que é o que a Renata disse. E você usou uma expressão que eu uso muito, que é a urgência. Sim. Todo mundo tem uma agência de marketing hoje, porque hoje vai lá abrir o MEI e é uma agência de marketing. A agência é uma urgência mesmo. Sim. E aí eu vou te fazer uma provocação aqui. Se esse negócio, você pegou o começo, você pegou um auge ali, né? Sim. Em 2023, que você mencionou, né? Que você estava na Bahia. Fiquei 23, 24. Então tem 3 anos isso. Uhum. Se é tão bom, por que você não continuou? Se dá tanto dinheiro como todo mundo fala no Instagram, vende curso falando que é para ficar rico.
tava muito bom, mas a vida nos surpreende, né? Então eu vou chegar nessa parte que aí foi quando eu fui pro governo, né? Que foi uma experiência muito boa no serviço público. Mas só para fechar esse tópico, até que a professora Renata trouxe, então eu me lembro muito bem, você falou de aproveitar as oportunidades, né? Eu me lembro muito bem de estar no auditório aqui na UF, isso devia ser 2009, 2010, e teve um convite, uma aluna egressa que trabalhava na Microsoft, a Microsoft estava lançando o Windows Vista. Isso deve ter quase 20 anos. Sim. E aí eu pensei assim, gente, uma aluna que estava sentada aqui nessa cadeira que eu tô hoje. Hoje ela trabalha na Microsoft e ela mostrou, tipo assim, o protótipo do Windows que nem estava disponível. E aquilo ali me trouxe essa visão. Cara, eu posso estar nesse lugar, né? Então eu sempre fui esse cara que aproveitou as oportunidades, né? Então quando... me formei, então aproveitei tudo que eu tinha aqui, fui para a USP, era um sonho pós-graduar na USP, ia todo sábado para Ribeirão Preto, ficava lá o dia inteiro, né? Me formei, depois fui para os Estados Unidos, tentei 4 vezes, veio pandemia, e aí os brasileiros desistiram, eu não vou desistir, fui até o final, fui orador da turma, né? Hoje sou conectado lá. E eu lembro, né, eles gostavam muito de futebol lá, e aí eu já cheguei pro presidente do banco, que eu fui trabalhar com a camisa do Brasil. O cara é apaixonado por mim. O time era patrocinado, o banco era patrocinador do time da cidade. Resultado, fui assistir jogo no camarote. Então a vida, né, quando você abraça as oportunidades, a vida te leva, né, de fato. Sim. E aí, o que é que acontece, né? Voltando então para essa história do marketing digital. Eu também já tinha passado ali por todos os gurus, né? E assim, naquela época ali, 2015, 2016, era o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, né? Participei de tudo, tentei. Então, assim, tentei muita coisa no digital. Até que chegou um momento que eu falei assim, cara, essas fórmulas mágicas aqui, balei, joguei fora. Eu vou voltar para o básico. Então eu lembrei lá das minhas aulas de marketing, eu falei, cara, eu tenho essa teoria, então não tem que inventar. Antes de eu ir pro canal, eu tenho que ter a base. Mas me conta uma coisa. Eu acompanhava muito o Érico Rocha também. Até tá sumido, não sei se sou eu. Tá aí ainda, 6 em 7, tá? Se não tá mais no meu algoritmo lá, não tá aparecendo para mim. Mas tem outros também. E nesses que você fez, se você sentia que nesse material que chegava para você, tinha uma preparação com fundamentação que dá base para as pessoas? Eu acho que até tem, mas não é claro, né? A proposta de valor deles é vender. Muitas vezes, né, esses gurus... É uma formulazinha, né? É uma fórmula, mas é assim, vem cá que eu vou te ensinar a replicar o que eu faço. Mas na prática ali não estão ensinando nada, estão ensinando a vender mais. Assim, eu não tiro mérito, eu acho que tem excelentes métodos, resultados... Mas para mim, o que eu olhei pro mercado foi assim, cara, o Google hoje é a maior ferramenta de busca. Todo mundo busca no Google. Sim. E eu olhava para as empresas, de cada 10, 1 ou 2 estavam no Google. Quer dizer, 8 não tinha nem o cadastro básico ali, que é o Google Meu Negócio. Que é latitude, longitude, telefone, endereço. Então, às vezes, né, eu trabalhei com marketing médico. Oftalmologista em Uberlândia. Né? Então, assim, tinha muitos que não estavam ali. Então, era uma oportunidade. E eu não precisava de ter a ferramenta mais incrível. Era voltar posicionamento, proposta de valor, esteira de vendas. Porque também tem um posicionamento legal, mas se não tem quem vai atender o telefone ou o WhatsApp e vender, não vai dar resultado. Então, fala assim, você pode ter um perfil com 1 milhão de seguidores que não vende nada. Sim. Mas eu tinha perfis com 1.000 seguidores que vendia. Né? Porque quando você sabe usar a ferramenta, o tráfego, você tem uma esteira de venda, uma automação. Mas também tem background. Tem background, então a coisa funciona. Então não é o número de seguidores que vende. E aí, né, nessa época, então eu comecei essa urgência, né? Aí, olha que interessante, né? Eu comecei a buscar, e aí pegando até uma visão de organizações exponenciais, ativos alavancados, eu falei, cara, para eu escalar minha agência, eu não preciso ter funcionários aqui. Deixa eu buscar designers que estão pelo Brasil, especialistas em copy. Então, eu tinha uma designer que morava no interior de Pernambuco. Eu tinha uma copywriter que estava em Natal. Então, eu tinha uma equipe alavancada e eu era estrategista. Eu atuava por projeto. Qual que é o seu projeto? Você tem branding já? Então, eu vou trazer aqui 2 parceiros de branding. Um que vai te cobrar 15 mil e o outro vai te cobrar 5. O que você quer agora? Qual que é a sua disponibilidade? Então, nisso a coisa foi acontecendo de uma forma alavancada, né? Mas eu era o estrategista que trazia ali essa visão do teórico conectando com as ferramentas e montava ali essa estrutura.
Então a coisa funcionou muito bem até o final de 2024. E eu me lembro, né, dia 26 de dezembro. Você ainda estava lá? Não, eu já tinha voltado para Uberlândia. Ah, tá. Tinha voltado para Uberlândia. E aí o Paulo Sérgio, né, nosso prefeito, tinha ganhado a eleição. E aí me ligou o secretário de inovação, né? O Paulo Sérgio tinha anunciado o secretariado. E um dos secretários era o Fabiano Alves, né? Hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, tem feito um trabalho incrível. E ele me ligou. Falou, Alonso. O Fabiano tem uma experiência violenta nessa Exato, área, esteve no Sebrae tantos anos. O Fabiano é um dos grandes expoentes aqui, né, da inovação, o ecossistema. Então a gente já tinha uma relação. E ele me ligou, falou: quero você aqui na minha equipe para você liderar a frente de internacionalização e cidades inteligentes, né? Então, pela minha experiência nos Estados Unidos, Europa e de inovação e essa visão de impacto, né, que você trouxe, professora. Então o Fabiano me convidou 26 de dezembro para estar com ele no governo. E eu nunca tinha imaginado, né, pensado em trabalhar no governo, mas a gente se sente muito honrado de poder trabalhar pela cidade, né? Então ali eu fui desligando os meus clientes do marketing e 1º de janeiro de 2025 eu estava ali no governo, né, iniciando essa agenda dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Eu te encontrei lá na secretaria um dia, né? Você estava como diretor. Isso. É diretor de internacionalização e cidades inteligentes. Cidades inteligentes. E tem algum projeto? Eu sei que você fez projetos bem relevantes lá. O que você poderia comentar? Sim. Foi muito bom, né? Eu, assim, até aceitei o convite pela visão, né, que o prefeito tinha, né? Ele é um empreendedor, então tem de fato uma visão assim de progressista, né? E o próprio Fabiano, né? Então eu falo pro Fabiano, ó, eu vou porque eu sei que porque é você e eu sei que você tem boas ideias e a gente vai fazer muita coisa boa junto. E de fato, né? O Fabiano montou uma equipe técnica, né? Trouxe pessoas do mercado. E ali a gente conseguiu, né, no tempo que eu fiquei no governo, emplacar projetos muito bacanas. Então a gente, na parte de cidades inteligentes, né, eu construí junto com várias secretarias uma agenda de Smart Cities. Então a gente conseguiu evoluir para o nível máximo dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o nível 5 de cidade inteligente. Então, pelas nossas políticas de governança, né, que vem até das gestões anteriores, mas estava de uma forma difusa. Então a gente construiu uma política de educação, uma política de mobilidade urbana, uma política de tecnologia, de liberdade econômica. Então o Fabiano, junto com a nossa equipe, a gente conseguiu emplacar diversas políticas e projetos, né, que hoje Uberlândia é uma das principais cidades, né, dentro da agenda de Smart Cities. Eu consegui trazer no ano passado para cá um evento nacional de cidades inteligentes, então a gente trouxe especialistas e hoje a cidade desponta dentro dessa agenda como uma referência, né? E agora o próximo passo que foi divulgado é a busca da ISO 37120, que é a ISO para cidades inteligentes. Olha que interessante, né? As cidades teriam um padrão de governança. Então isso foi essa agenda que eu trabalhei com muito orgulho e fiquei muito honrado de poder colaborar. E a internacionalização? Internacionalização foi uma agenda também que eu liderei, então Uberlândia tem um protagonismo já enquanto balança comercial, comércio exterior. Então, se não me engano, a gente estava com 700 milhões de superávit na balança comercial, mas uma balança que depende ainda muito das commodities, né? Principalmente soja e tabaco. Então, o desafio a gente ampliar essa cesta, né, de produtos exportados. E aí a minha agenda, né, junto com o secretário e até com o prefeito que teve missão na China, nos Estados Unidos, a gente recebeu aqui comissões do Chile, da França, de Taiwan, muito pelo nosso protagonismo em tecnologia, né? E aí a agenda que na época eu estava construindo era a gente exportar também tecnologia, não só commodity, né? E aí foi onde surgiu a barreira ali do idioma, né? A gente perceber que muitos empreendedores ainda não estavam preparados. E aí foi onde eu comecei a construir também essa agenda de base para a gente preparar os empreendedores para esse mercado internacional. Então hoje já tem aí um programa do PayEx, né? Que é a Apex, junto com a FIENG aqui na cidade, né? Hoje essa agenda é liderada pela Fernanda Lobato, né? De internacionalização, e a agenda de Smart Cities liderada pela Bia Neves, né? Então eu fiquei muito feliz de ter iniciado esse projeto aí dentro da gestão.
E lá da prefeitura você acabou chegando no grupo da Anagro. Isso. Antes disso, eu tive uma experiência como diretor de marketing numa empresa de seguros imobiliários, né, que é uma startup aqui de Uberlândia, também tem um trabalho muito interessante na área de seguros, né, emitindo aí na casa de 250 milhões em seguros por ano, né, então Uberlândia às vezes a gente não sabe, mas tem tanta coisa boa, né, e eu fiquei um tempo, mas hoje estou na Anagro, né, à frente da operação de serviços financeiros da AgRisk, que é uma das operações da empresa. A AgRisk, ela chegou... o Gustavo esteve aqui conosco, um dos fundadores da Anagro. E vale até a pena mencionar isso para quem não conhece, assistir o episódio que a gente conversou com ele, que ele conta como é que surgiu, é muito relevante mesmo. Mas hoje a AgRisk, ela é uma outra empresa da Anagro, já é um spin-off ou ainda está dentro da Anagro mesmo? Sim, a AgRisk está dentro da holding, né? Então dentro da Anagro, da holding, a gente tem duas operações, que é a operação da Fintech, é uma operação que faz empréstimo para produtor rural, usa a marca Anagro, exato. Que é uma operação mais B2C, é empréstimo direto para o produtor rural. Então, na época que o Gustavo esteve aqui, ele explicou que o início da Anagro foi um marketplace, né, que conectava bancos com produtores. E aí, em 2020, a Anagro passou a constituir os próprios fundos, né? Então, hoje ela tem fundos próprios que investem, aliás, emprestam para produtor rural até 150 mil. Até porque ela cutucou o mercado tanto, vamos dizer assim, que dois grandes players, o maior da área de agronegócio e o maior banco privado brasileiro, veio a ser sócio da Anagro, né? O Itaú e o Rabobank. Então, olha que interessante, né? Já foram 700 milhões desembolsados e aí a Anagro, de fato, disruptou o mercado, porque era muito complexo para o produtor rural acessar capital, tinha que ter um projeto técnico. E aí a gente até falou das cooperativas, dos bancos, então ele estava limitado aos bancos ali da região dele, então a Anagro de fato disruptou esse mercado. E aí acho que desde que o Gustavo esteve aqui, se não me engano, 2024, né? O Gustavo esteve aqui conosco há quase 2 anos. Isso, então hoje a empresa já recebeu um investimento série B, né? Então foi um investimento, um aporte, está divulgado na mídia na casa de 50 milhões, né? Que foi o Rabobank, que é um dos maiores bancos do mundo no agro, é um banco holandês, inclusive a gente está com alguns executivos lá na Holanda, né, se capacitando ainda mais, e um braço do Itaú também, Itaú Ventures, que aportou na empresa. Então hoje a gente já tem um nível de governança, de compliance, né, para a gente poder escalar a operação, e eu vim com essa missão, né muito feliz de estar fazendo parte, que é para escalar o AgRisk. Então, o AgRisk é o motor de crédito da Anagro, né? O que aconteceu? Ela desenvolveu uma inteligência tão grande na análise de crédito para esse produtor rural que ela passou a levar esse motor de crédito como produto, né? Então hoje o nosso produto principal é o motor de crédito, né? A gente hoje está em quase 1.500 clientes, tá? A gente não está falando de clientes pequenos, são operações bem grandes de banco, de cooperativa. Então a gente hoje aprova dentro do nosso motor de crédito operações na casa de milhões, né? Então hoje é um protagonismo muito grande. E o que é interessante, Renata, e você vai gostar dessa história, que eu contei que em 2016 eu estava no Startup Weekend, a gente estava começando o Uberhub, então estou no ecossistema de inovação antes mesmo de ter esse nome. Começamos lá em 2013, 12 com Minas Startup. E em 2017, né, a Anagro participou de um programa de pré-aceleração que era o Start Colmeia, que era da comunidade Startups, e eu era um dos jurados. Então, dos primeiros pitches da Anagro, eu estava na bancada de jurados, né? E hoje eu tenho a oportunidade de estar como executivo dessa que é uma das principais agfintechs do Brasil. Você participou quase que de um chá de revelação da Anagro. Tipo isso, eu lembro. Que bom. Então, olha só, né? A história, como, né, a gente se surpreende, mas vejo que é um mérito, claro, dos empreendedores, Gustavo, Léo, Vinícius, de terem construído essa história, né? E eu também fico muito feliz porque é uma empresa que eu sempre admirei a história que eles construíram, né? E então é engraçado, né? O Jobs naquele discurso famoso de Stanford, Connect the Dots, né? Então, né, você citou minha experiência financeira, minha experiência de marketing. Hoje me capacitam para estar realmente no board de executivos de uma operação muito relevante, né, aqui do nosso ecossistema e com potencial aí de chegar ainda mais longe. Foi importante você falar isso porque
você sempre foi chamado para organizar alguma coisa. Perfeito. Né? Ou implantar algo novo, ou reestruturar, etc. Ou organizar o crescimento né? Que E é o aí? caso agora. Como é que é? isso. Quais são os desafios lá, né, da ANAG? Sim. Dessa posição que você está lá no grupo. Perfeito. Mas foi muito bom você ter pegado isso, Rafael, porque tecnicamente no marketing a gente chama de go-to-market, né? Que é você embalar uma série de ideias, de processos, de tecnologias, porque dentro do ambiente, né, corporativo, empresarial, você tem o time tech, né, a TI, você tem o time de produto, você tem o time comercial, você tem o time financeiro, e você precisa de alguém que vai olhar para essas oportunidades e falar, cara, a gente tem a oportunidade de construir esse produto, de capturar valor nesse ecossistema. E eu sempre tive essa habilidade de olhar de uma forma sistemática, né, olhar para essas oportunidades, colocar no papel e transformar isso em um produto, em um sistema. Então fiz isso na Valicard, na época, em 2016, 2017, a gente lançou ali um programa de cashback, na época eu estava começando a falar de cashback, a gente colocou ali um produto que aumentou em 1% a receita líquida na época. Depois Social Bank a mesma coisa. Então, dentro das minhas experiências e hoje na AgRisk, né, esse é o desafio, go to market, né? Então, o que a gente está construindo lá são operações para a gente capturar valor nessa operação do agro, né? Então, hoje eu tenho um motor de crédito, mas eu não quero só dar informação de um score. A gente tem um motor que consulta mais de 30 módulos, mais de 107 variáveis, análise preditiva, modelo estatístico, mas eu não quero ficar só na análise, eu também quero capturar o valor desse crédito. Eu quero saber se esse crédito aprovado, né, foi inadimplente ou foi pago, qual o prazo, e transformar isso em valor também para a empresa e para o ecossistema, né? Porque a gente sabe que o agro tem uma demanda de crédito muito grande, né? Hoje estima-se em torno de 600 bi, né? Então 600 bilhões. Hoje o Plano Safra, né, que é o crédito subsidiado do governo, não é capaz de absorver essa demanda. Então o mercado vai para o capital privado, né, que é taxa livre. Mas ainda existe um gap que é juntar essas duas partes. Então eu tenho o agro que demanda capital e, por outro lado, tem muitos fundos de investimento que querem investir no agro. Mas o que falta? Quem precifica esse risco? Né? Quem fala se o produtor tem capacidade de pagamento, mas não só o produtor, porque esse produtor tem uma propriedade. Mas qual que é o nível de tecnologia que essa propriedade utiliza? Qual a zona agrária que ela tá? Tem risco climático? Então a gente analisa o produtor, a propriedade e também a produção. Então a gente olha se é café, se é soja, aí você vai olhar todas as variáveis ali que envolvem aquela produção. Então hoje o grande diferencial e o que a gente tem capturado de valor é exatamente estar nesse lugar de conseguir precificar o risco e juntar essas partes, né? O capital e a demanda de crédito no agro. Perfeito. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento aqui e a gente sempre faz uma pergunta de tudo isso que a gente conversou. E aí nós não estamos falando só de profissional, não. Fica aberto aí para o que você achar melhor. Qual que foi o momento mais power, vamos dizer assim, de maior impacto na sua vida? Bom, acho que na vida pessoal, né, claro, tem o nascimento das filhas, né, hoje são 3 filhas, então orgulho da vida, meu casamento, minha esposa, mas trazendo aqui pro lado profissional, né, pros administradores, marqueteiros que estão nos assistindo, eu acho que os 2 grandes momentos power da minha vida foi quando eu estava lá na sede da Comissão da União Europeia, sentado lá, na época era Federica Mogherini, esse pessoal que a gente vê na TV na ONU, então eu estava lá representando o Brasil. Então foi um momento de muito orgulho, né, de olhar para onde eu saí, das coisas que eu conquistei, né, batalhando mesmo, né, para ingressar numa universidade federal, para estar no mercado de trabalho, para conquistar as posições que eu conquistei. Então eu vejo que estar ali na ONU representando o Brasil, né, foi um momento, né, assim, ápice, né, e depois quando eu estava ali nos Estados Unidos, em Washington, né, por conta do governo, e você tá ali, né, junto ao Departamento de Estado, numa cadeira importante, representando seu país, junto a outros empreendedores, também foi um momento, assim, de realmente, não tem limites, né, a gente sonhar. Então eu falo que tem uma sabedoria, né, dos aborígenes australianos, que é o Dragon Dreaming, né,
que tudo que existe na vida já foi sonho um dia. Então, na nossa sociedade, a gente muitas vezes se esquece de sonhar, né? Então, quando a gente sonha e realiza, realmente é um orgulho. Então, fico muito feliz, né, pelas oportunidades que eu tive, que eu batalhei. Então, nenhuma oportunidade caiu do céu, né? E estar nesses ambientes, né, internacionais, de fato, foram momentos power da minha vida. Muito bom. E aí, Renata, gostou? Nossa, é sempre uma alegria, né? Poder receber, principalmente, como você disse, né, Rafael, a prata da casa, né? E realmente é a prata da casa e é o que nos engrandece enquanto instituição de ensino, né? A gente poder participar das histórias de vocês, né? Participar um pouquinho da vida de vocês e depois poder ver, né, toda essa potencialidade, tudo de bom que efetivamente profissionais como você devolvem para a sociedade, Alonso. É isso aí, Alonso. Muito obrigado. Realmente, como a Renata disse, para nós é motivador, nós enquanto professores, que acompanhamos vocês quando chegam aqui muito jovens e ver nessa situação hoje fazendo a diferença na sociedade. Que bom. Tá Muito bom? obrigado. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Obrigado, professora, pelo carinho, professor Rafael, pelo convite. Sempre estou pronto a colaborar com a universidade. E esse foi mais um episódio do Power Mind, a série EGEM 10 anos. Um oferecimento da Gol Linhas Aéreas e da Uberlândia Refrescos, engarrafadora Coca-Cola no Triângulo Mineiro, com o apoio do Cicobi Aracop, Plano Mestre e Midiática Comunicação. Obrigado pela sua participação aqui e esperamos em breve vê-lo em outro episódio.